Para alguns, ele era um herói que limpava as ruas. Para outros, um assassino brutal. Essa é a história do Elinho, uma figura super complexa que vivia um paradoxo total entre a fama de justiceiro e a condenação pela lei. Olha, para a gente entender essa lenda, o mais curioso é começar pelo final, pelo fim trágico dele. Então vamos lá. A gente está em 2001, dentro do presídio Aníbal Bruno, em Recife. Um lugar, assim, bem pesado, e foi lá que a história do Elinho acabou de forma brutal. E ele era muito novo, tinha só 23 anos. E o mais irônico de tudo, ele era o chaveiro, a pessoa que cuidava das chaves, de uma ala de segurança máxima. Mas, mesmo assim, foi atacado e morto por outros presos. Pois é, o caçador virou a caça. Essa morte dentro da prisão só joga mais lenha na fogueira da pergunta que definiu a vida toda dele. Afinal, quem era o Elinho? Era mesmo um justiceiro que botava a ordem no caos? Ou era só mais um criminoso dentro de um sistema já todo violento? Para a gente entender o peso dessa história toda, a gente precisa voltar e mergulhar na lenda que fez o nome dele nas ruas, a famosa lenda dos 65. É que na boca do povo, a história era essa. O Elinho era um justiceiro e implacável. Ele não ficava esperando a justiça oficial, não. Ele ia lá e fazia a justiça com as próprias mãos, caçando e executando quem ele considerava bandido. E o centro dessa lenda toda era um número que impressiona: 65. Pois é, diziam que esse era o total de criminosos que ele tinha apagado. Só que, enquanto essa fama de matador de bandidos crescia nas ruas, a história que a justiça contava era outra, completamente diferente. E agora a gente vai separar o que era mito do que era fato, pelo menos nos papéis oficiais. E aqui que o negócio fica bem contrastante. De um lado, a lenda de um justiceiro que matou mais de 65. Do outro, o registro oficial da Justiça, que só tinha 2 mandados de prisão por homicídio contra ele. A diferença é gritante, né? E para complicar ainda mais essa imagem de herói, um dos crimes pelo qual ele foi acusado oficialmente não tem nada a ver com limpar as ruas. A motivação foi por causa de uma bicicleta roubada. E para piorar, ele ainda levou o relógio e a pulseira da vítima, bem longe da imagem de justiceiro. Isso deixa bem claro que para o sistema legal, a lenda do Elinho era muito mais e muito maior que as provas. Pensa só, das supostas 65 mortes na conta dele, só 2 viraram mandado de prisão de fato. Tá, mas aí fica a pergunta, né? Se a polícia só tinha 2 casos, de onde saiu esse número, 65? E a resposta é surpreendente. Saiu da boca do próprio Elinho. É isso mesmo. Foi ele quem disse que tinha matado entre 60 e 65 pessoas. Só que numa reviravolta daquelas, depois ele chegou no tribunal e disse que só confessou tudo isso porque foi ameaçado pela Polícia Civil. Essa declaração dele em plena audiência muda tudo. Deixa a história toda numa névoa. Afinal, ele era o assassino em série que confessou ou era uma vítima do sistema, forçado a criar a própria fama? A partir daí, a vida dele foi uma queda livre. Ele teria atuado ali entre 91 e 97. Em 97, foi preso. E só 4 anos depois, em 2001, foi assassinado na cadeia. Uma vida violenta que terminou de forma, bem, igualmente violenta e muito cedo. Mas olha só, mesmo com a morte dele, a história do Elinho não acabou. Pelo contrário, o legado dele, o tal Pequeno Príncipe, estava só começando a se tornar imortal. Essa vida dele, cheia de violência, cheia de perguntas, acabou saindo das páginas policiais e foi parar no cinema. Virou um documentário super aclamado que transformou a figura dele num ícone da cultura brasileira. O nome do filme é O Rap do Pequeno Príncipe contra as Almas Cebosas. E esse título, nossa, ele já diz tudo. Coloca o Elinho, o Pequeno Príncipe, como um choi jovem lutando contra as almas cebosas, que seriam os bandidos. Isso ajudou a cravar de vez a imagem dele como justiceiro. Então, no fim das contas, a gente tem uma figura totalmente dividida. Para alguns, um justiceiro. Para outros, um líder de quadrilha, um assassino. Oficialmente foi condenado por 2 homicídios, mas ele mesmo disse que matou mais de 60, só que depois alegou que foi forçado a confessar. E a sentença dele? 201 anos de prisão. E a gente fica com essa pergunta no ar. Herói? Vilão?
Ou será que ele foi só o resultado de um lugar violento, onde a justiça não chega para todo mundo? A história do Elinho não tem resposta fácil, mas ela nos obriga a pensar sobre o que é justiça de verdade e o que acontece quando as pessoas perdem a fé nela e resolvem fazer as coisas com as próprias mãos.